Segundo ano, beleza? Voltei, só ajeitar aqui a câmera que ela tá meio torta. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Voltando então para continuar aquele período de era napoleônica que a gente começou na aula passada, né? Se não me engano, aula passada a gente falou sobre o golpe dado pelo Napoleão, né? Encerrando ali de vez a Revolução Francesa, com o golpe do 18 de Brumário. E a partir dessa aula nós vamos ver o imperador Napoleão. Eu lembro que eu comentei com vocês que depois que ele esteve no governo durante um tempo, ele vai criar um plebiscito, não é? Pedindo a opinião do povo, onde o povo votaria se ele poderia se proclamar imperador, né? Nesse plebiscito, mais de 80% da população votou a favor, então Napoleão se proclama imperador da França, beleza? Ele vira algo que ele criticava e atacava, né? Porque os imperadores até então, né, que a gente tem conhecimento, eram basicamente reis absolutistas que concentravam o poder na sua mão e governavam de forma ditatorial. E é isso que ele vai fazer, tá? E aí, olha só, depois que o Napoleão, né, se proclama imperador, ele começa um processo de expansão pela Europa. Ele expande o território francês por todo o continente europeu, quer dizer, todo não, a gente vai ver aí que nem todos caíram para o Napoleão. E os principais alvos dele eram a Áustria e a Prússia, um país que existia há um tempo atrás e que foi dividido depois depois de um tempo ele foi dividido e uma parte ficou com a Alemanha, outro com a Áustria, mas aí não tem muitos detalhes agora. E aí olha só, em todo país que o Napoleão invadia, por ser uma monarquia absolutista, ou seja, o Napoleão mesmo como imperador, ele atacava países com regimes absolutistas e depunha à força os líderes, né, no caso os reis. Então todos os países que ele invadia, e foram muitos no continente europeu, ele vai invadir a Bélgica, a Áustria, a Suíça, a Prússia, e vai conquistar o centro ali da Europa inteiro, a Europa continental inteira. A Itália vai ser conquistada pelo Napoleão. Então todos os territórios que ele invadia, ele decretava, por exemplo, liberdade econômica, igualdade jurídica, tolerância religiosa e reforma agrária, tá? Ou seja, ele fazia uma mudança mesmo nesses países e boa parte da população gostava, porque eram medidas mais democráticas, eram medidas que melhoravam a vida da população pobre. Óbvio, quem não gostavam eram a nobreza, né, que estava lá, e o alto clero, que tinha uma relação com essa nobreza, e eram atacados pelo Napoleão por causa disso, né? O Napoleão, graças a isso, ele vai ser o responsável por enfraquecer o absolutismo na Europa, porque a partir dele os reinos vão começar a ficar assustados com ele vinha como se fosse um rolo compressor, atacando e invadindo os países absolutistas e tirando do poder esses reis. E quem que ele coloca? E o que acontecia depois? Ele colocava parentes no poder. Então, por exemplo, na Itália, se não me engano, ficou com a irmã dele, com duas irmãs, acho que a Itália. Portugal, ele colocou um irmão. França, depois vai ter o irmão dele, né? Ele estava lá, mas depois vai ter um irmão dele, bem depois. Espanha teve um primo. Então ele colocava parentes no poder porque eram de confiança dele e ele pelo menos entendia que não seria traído pelos parentes, né? E aí os países começam a se organizar devido a esse processo de expansão do Napoleão. Então, por exemplo, vai ser criado uma coligação entre Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. Os 4 países monarquistas, né, vão se unir para tentar formar um grande exército e atacar o Napoleão, né, derrotá-lo de alguma forma. E ele, durante muito tempo, não vai sofrer nenhuma derrota até a Batalha de Trafalgar, uma batalha marítima, onde o Napoleão tentou invadir a Inglaterra com navios. A Inglaterra é uma ilha, né? Ele tenta invadir, não consegue, os navios franceses são derrotados, e ali marca a primeira derrota do Napoleão, tá? Durante todo o período ali, por volta de 1810, 1812, alguma coisa assim. Muito tempo ele não tinha sofrido nenhuma derrota, e marca também ali um período de crise, né? Um período de queda, em onde o jogo se vira contra o Napoleão. Okay? Deixa eu ver mais o que. E aí, antes disso um pouco, né,
O Napoleão ele tinha um desejo muito grande de invadir a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra era o maior país, vamos dizer, da Europa nesse período, economicamente falando, tá? Super desenvolvido já, com indústrias, né? Já tinha vivido a primeira revolução industrial. Só que o Napoleão não conseguia invadir de forma alguma. A marinha de guerra inglesa era muito forte. Então qual que é a ideia adotada pelo Napoleão? Ele cria o bloqueio continental. O que é isso? Ele proíbe que os países europeus façam comércio com a Inglaterra. Tá? Dessa forma, a ideia dele era enfraquecer a população, né? Então, por exemplo, ia diminuir alimento, produtos essenciais, e com a população fraca em crise, ele conseguiria invadir com mais facilidade. Então, ele ameaçava. Os países que rompessem esse bloqueio, o Napoleão invadiria. Né? E aí o que acontece? 2 países vão romper esse bloqueio. O pequenino Portugal, que era parceiro econômico da Inglaterra durante muito tempo, e Portugal continua fazendo comércio tranquilamente com os ingleses, e Napoleão invade Portugal por causa disso. Tá? A família real portuguesa foge de Portugal assim que as tropas napoleônicas entram em Lisboa. Então eles fogem de Portugal, quase mais de 20 mil pessoas, tá? Em vários navios, escoltados pelos ingleses também, e fogem para onde? Para o Brasil. Tá? Então a família real portuguesa vai fugir do Napoleão para o Brasil. É um conteúdo que vocês viram, se não me engano, no primeiro ano. Primeiro ano? Não, primeiro ano. Primeiro ano. Acho que foi o primeiro ano que a gente viu esse conteúdo. E o Napoleão coloca o irmão dele no poder, né, de Portugal. Outro país que vai romper o bloqueio continental é a Rússia. E aí temos um problema. Por quê? O Napoleão invade, então, a Rússia, só que ele invade no inverno. Né? Segundo alguns estudiosos, à noite, nesse período da invasão napoleônica, que era no inverno, costumava fazer menos 30 graus. E aí os russos, sabendo que não conseguiriam bater de frente com os franceses, já que a Rússia era totalmente agrária, não tinha um exército forte, tinha poucos soldados até, eles adotaram uma tática, chamada de tática da terra arrasada. O que é isso? Assim que os franceses iam avançando, naquele inverno rigoroso, os russos iam destruindo tudo pelo caminho e iam recuando. Então, eles destruíam os telhados das casas, secavam os poços de água, destruíam plantações. Por que isso, Diogo? Quando os franceses chegavam, não tinham onde eles se esconderem, por exemplo, em uma casa, durante o frio. Não tinham o que comer, não tinham água para beber. Então, além do frio, essa tática da terra arrasada, ela ajudou a eliminar muitos franceses. Napoleão invade a França com 600 mil soldados. Ele retorna com 60 mil. Tá? Muitos foram mortos, como a gente fala, pelo general inverno. O que é isso? O frio. Né? Muitos morreram congelados mesmo. E aí as tropas francesas, muito próximas de invadir Moscou, decidem recuar, porque os soldados estavam morrendo congelados, não tinham comida, não tinha mais munição, já não tinha mais nada. E assim que os franceses recuam, voltam para Paris, os russos passam a atacar esses franceses desesperados tentando sair do território russo. É uma derrota que vai basicamente jogar uma pá de cal ali em cima do Napoleão e falar, olha, chega, acabou. E a partir da derrota ali na Rússia, você terá também o Napoleão enfraquecido e aquele clima de invencível que ele tinha vai cair por água também e as pessoas vão começar a ver que ele pode ser derrotado. Beleza? Deixa eu ver. Fechei por aqui. Qualquer dúvida, me falem lá no Google Sala de Aula, vai ter atividade e copiem o esqueminha no caderno. Tá? Valeu!